bem, vamos diretamente ao primeiro tópico, cujo tema é discurso de batalha. Discurso de batalha. E alguém pode perguntar, mas que batalha é essa? Que guerra é essa? Que armas devemos usar? Se é uma batalha, supõe-se que tenha que ter armas. Por que devemos permanecer firmes nessa batalha? Deixe-me dar um panorama para vocês, para que vocês consigam compreender o porquê dessa guerra, o porquê dessa batalha. A Bíblia conta a história de como o mal se originou com um anjo no céu. Sim, esse era um anjo muito importante, seu nome era Lúcifer, mas ele se engrandeceu tanto que queria o lugar de Deus. E a Bíblia fala do início dessa batalha, como ela se iniciou, como essa guerra se iniciou lá no céu. Está em Apocalipse capítulo 12, nos versos 7 e 8, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O dragão aqui é Satanás, né? Satanás e os seus anjos, Lúcifer e seus anjos, guerreando contra Jesus, contra o poder de Deus. Claro, não tinha como vencer, né? Mas aí o que acontece? Essa guerra teve início lá no céu. E no início da nossa história, da história da nossa terra, esse anjo veio aqui e enganou os nossos primeiros pais. Enganou a Eva, inicialmente, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, se apossando de uma serpente, como médium, e aí se apossou do nosso planeta. O livro do Apocalipse diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí essa guerra começou aqui na terra, né? Ele enganando, tentando destruir os filhos de Deus. A gente via perseguições ao povo de Deus, né? Ele é conhecido como Satanás, o adversário, um inimigo vencido, porque Jesus, quando veio a essa terra, ele morreu em nosso lugar e venceu o diabo. Sim, mas a gente ainda sente, porque a guerra continua, ela só vai se encerrar mesmo com a destruição do mal no final do milênio. Assiste um vídeo que tenho aqui nesse canal chamado A Linha do Tempo do Grande Conflito e você vai compreender muito bem essa questão do grande conflito apresentado em Apocalipse capítulo 12. Mas vamos ler todos os versos de Efésios 6, 10 a 20, para a gente extrair algumas lições dessa guerra. Muito embora, como eu disse, a gente vai voltar de novo na semana que vem sobre esse assunto. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo ainda diz: e também ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E nós temos aqui em nossa lição da Escola Sabatina, a lição que trata de Efésios, o nosso guia de estudo, alguns pontos que enfatizam essa batalha, essa luta. O ponto primeiro diz assim: Paulo concluiu Efésios com um chamado à batalha
instando os crentes a tomar posição contra o mal. Ele diz: sejam fortalecidos no Senhor. E diz ainda: vistam-se com toda a armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Percebam que Paulo diz que a gente deve estar fortalecidos em quem? No Senhor. Né? Vestindo da armadura de Deus, que nós vamos estudar na próxima semana. O segundo ponto, ele diz assim: ele nos chama à batalha dizendo que os crentes devem pegar toda a armadura de Deus a fim de permanecer firmes na batalha. E aí ele descreve a roupa para a guerra: cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete, espada. Em Efésios 6, 13 a 17. Claro que é uma metáfora e nós vamos ver o que cada coisa significa na próxima semana. Mas são as armas celestiais, as armas espirituais que Jesus nos proporciona. O terceiro ponto, Paulo também diz que os soldados deveriam orar no campo de batalha. Efésios 6, 18 a 20. Ou seja, para vencer, e nós estamos no campo de batalha, para vencermos nós temos que fazer o quê? Orarmos, orarmos, orarmos. E aí ele dá uma ordem, que é o ponto número 4. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a força vem da onde? Vem de Deus. É a força do poder de Deus. Vocês perceberam a importância de seguir essas instruções? Só assim a gente consegue ser vencedor nessa batalha. Mas algumas vezes talvez a gente se sinta assim um pouco fraco, né? Porque a batalha não é fácil.